Bom dia, Brasil. Graça e paz, alegria de Deus no seu coração, na sua vida, lar e família. Para quem não me conhece, evangelista Alexandre Lima. Eu tenho um recado de Deus para você, amém? Eu gostaria de deixar para a nossa meditação e reflexão, antes de fazer uma pequena e breve oração, a passagem bíblica, o livro de Jeremias, capítulo 18. Quem não conhece a história de Jeremias, quando Deus traz uma revelação que ele deveria se levantar para descer a casa do oleiro. Se você não conhecia, então está conhecendo. Deus ele vai trazer uma revelação a Jeremias quando ele desce a casa do oleiro. E quando ele chega lá, ele vê o oleiro fazendo vaso. Ele contempla. E de repente o vaso se estraga, se quebra nas mãos do oleiro. E ele está observando aquilo tudo ali e Deus vai e fala com ele dizendo: não poderei eu fazer de vós, está falando da nação de Israel, como fez esse oleiro, não poderei eu trabalhar, não poderei eu moldar vocês. Aí é onde que eu entro aqui com a passagem bíblica, né? A importância da oração. Eu convidar o Brasil, ao povo de Deus, segundo as Crônicas 7:14, para que o povo venha se posicionar em se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e melhorar os caminhos, para que o Senhor dos altos e sublimes céus ele venha ouvir a nossa oração, perdoar nossos pecados e sarar a nossa terra, sarar o Brasil. Amém? Então vamos aqui ler o texto bíblico para poder compreendermos o porquê Deus está trazendo essa revelação. Jeremias capítulo 18 fala acerca do vaso do oleiro. No versículo 7, olha o que está escrito no versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir. Versículo 8. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aí a gente começa a lembrar do livro de Jonas. Quando Nínive ia ser subvertida e Deus mandou um profeta lá para poder falar e anunciar o juízo de Deus contra Nínive, para que Nínive se arrependesse. O profeta não queria não, mas Deus moveu todos os momentos, moveu céus e terra para que o profeta fosse lá e entregasse o recado. E o profeta foi lá e entregou o recado de Deus, e o povo se arrependeu, começou a buscar Deus em oração, em jejum, em oração, e o Senhor reverteu o quadro de Nínive, reverteu o quadro da nação. Então agora Deus, ele guardou, aqui como está escrito a palavra, guardou a nação de Nínive. E o Senhor tem propósito nisso, relacionado ao nosso país. Mas também no versículo 9, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que havia dito lhe faria. Aqui eu gostaria de chamar a atenção da nação brasileira. Deus em 2013, grave bem, porque não existe coincidência, cristocidência. Em 2013 Deus levantou uma profeta norte-americana, para profetizar diante do trono, numa igreja lá em Belo Horizonte, a respeito de estou dando ao Brasil uma segunda chance. Se você entrar no YouTube, procura lá, Cindy Jacobs, profetizando para o Brasil. E exatamente no ano de 2013, já chama atenção, porque o problema é o 13 no Brasil. Então vamos entender, porque Deus está falando. Se Deus fala e a pessoa não se entende o que Deus está falando, Deus permite acontecer. Pois essa profeta ela vai dizer, estou dando ao Brasil uma segunda chance. E no decorrer da profecia dela, ela fala, se vocês não entrarem por essa janela, eu vou abalar a economia. O que me chamou a atenção foi esses dois fatores, segunda chance e o abalar a economia. O Brasil não aproveitou essa segunda chance, porque a primeira chance foi dada em 1964, contra o comunismo, contra esse pessoalzinho que gosta de ver o país na miséria e ditadura. Ocorreu um golpe de Estado em 1964, só que os militares deram um contragolpe e não permitiram o golpe que ia ser dado ao Brasil em 1964. Em 2022, a história só se repetiu. Se você parar claramente, você vê que a história só se repetiu.
Só que os nossos militares, os generais do exército, porque Deus conta com o exército. Por isso a palavra do Senhor fala que o Senhor, nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. E Deus conta com o exército. Se você ler 2 Reis, capítulo 9, vai falar acerca de Jeú, capitão do exército. Foi ungido para acabar com o pior governo em Israel. Pois é, foi ungido um capitão do exército para essa finalidade de acabar com o pior governo em Israel. Uma semelhança muito grande com o Brasil. Deus ungiu um capitão do exército no Brasil para fazer isso, acabar com o pior governo que já existiu no Brasil. Mas infelizmente o povo não conseguiu entender. E os seus generais, o que fizeram? Em vez de eles cumprir o que era para poder ser feito, porque o Senhor está dando uma segunda chance. Os militares lá no passado, em 1964, eles fizeram o quê? Não permitiram, eles deram um contragolpe. Esse ano era para também dar o segundo contragolpe contra o Brasil. O que os militares fizeram? Pois é. A culpa é dos senhores generais. A culpa da consequência é dos senhores. Porque o Senhor falou através da profeta dizendo: se vocês não entrarem por essa janela, essa oportunidade, eu vou abalar a economia. Observe o que está acontecendo com a nossa economia. A culpa é dos senhores generais. A culpa é dos senhores. Olha a situação de como está sendo visto no Brasil e no mundo o exército brasileiro. As consequências disso são culpa dos senhores. Porque os senhores eram para fazer o que Deus já tinha dito pela profeta, dizendo: vocês têm que entrar por essa segunda oportunidade, essa segunda chance que Deus está dando de acabar com esse sistema comunista de uma vez por todas. E os senhores não o fizeram. A culpa é dos senhores. Que o Senhor, nosso Deus, venha ter misericórdia do Brasil. Por isso eu estou fazendo esse vídeo, para chamar a atenção da nação brasileira. Porque os homens falharam. E agora resta a igreja. Porque essa profeta ela diz: eu vou transformar o Brasil. Mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro. Então Deus está chamando o povo a se posicionar em oração. Por isso eu sou aqui 2, que se encontra escrito um texto bíblico que me vê a palavra do Senhor em Ezequiel 22:30. E eu estou aqui buscando me posicionar como 2, que se coloca na brecha para que o Senhor não venha destruir na América Latina os países dessa nação. Que o Senhor venha guardar o Brasil e assim como Ele prometeu através do Brasil ser levantado na América Latina para desfazer esses intentos do maligno. Pois 1 Timóteo capítulo 4 fala a respeito de mente cauterizada. É claro que você observa a situação como se encontra de pessoas não conseguirem enxergar a verdade de Deus. Por isso aqui estou convocando a você, meu irmão, você minha irmã, você pastor, você ministro da palavra de Deus, para estarmos juntos em oração pela nação. Porque está escrito na palavra do Senhor, no Salmo 33, versículo 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esqueça o recurso humano, esqueça. Porque agora é necessário a gente orar para buscarmos a intervenção divina. Porque se Deus prometeu que vai fazer algo tremendo no Brasil, e a partir do Brasil vai vir o avivamento sobre as demais nações, então estamos nesse mesmo barco e vamos entrar em oração. Porque é Brasil acima de tudo e Deus, nosso Deus acima de todas as coisas. É desse jeito que a igreja vai prevalecer no Brasil. E que possamos cada vez mais orar e buscar a face de Deus, para que Deus venha bradar no Brasil conforme as suas promessas, que não foram de agora, são promessas antigas, e Deus vai cumprir. É necessário a igreja orar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, sua família, que Deus abençoe o Brasil. Se gostou do vídeo, por favor, compartilha, para que outros venham se posicionar em oração, porque no momento como esse é somente a intervenção divina, o Deus Todo-Poderoso que vai bradar no nosso Brasil. Amém? A palavra do Senhor em Mateus capítulo 17, versículo 21 está escrito que tem casta de demônio que não sai senão através da oração e do jejum. Estamos em oração, em jejum pelo Brasil. Deus abençoe o Brasil. Graça e paz.